comunicação a serviço da Amazônia. Esteja conectado e bem informado. Se ligue nos canais que mais crescem na Amazônia. Agência de Notícias Gerais, da Amazônia para o Mundo. Programa Panorama Amazônico, valorizando a nossa terra, a nossa gente. Rádio Estado Digital. Ouça, analise e sinta a diferença. Portal Portfólio Político. Informação para embasar sua escolha e Portal Estado Online. Se ligue nos canais do Grupo Estado de Comunicação Digital. Quer locomoção com segurança e conforto? Chame a Coperduc. Fones 3226-3300, 3073-5780. Também pelo WhatsApp 98502-0279. Coperduc. Veículos com ar-condicionado. Um serviço de alto nível a seu dispor. Coperduc. Há décadas servindo a população paraense. Olá, você que acompanha o programa Panorama Amazônico aqui na sua TV Grão-Pará, canal 14 HD, assim como no canal 513 da URM Cabo, no 414 da Claro TV, no 314 da Sky TV e no 187 da Net TV, nós começamos o nosso trabalho desde domingo aqui, exatamente diante do Clube da Nutricionista Tayana Albuquerque, que é apresentadora do quadro Qualidade de Vida aqui no nosso programa Panorama Amazônico. E hoje o motivo especial é que ela está fazendo um evento aqui justamente na sua lanchonete, na lanchonete do Clube da Nutricionista, para fazer o lançamento de um salgado saudável, um salgado diferente. E, aliado a isso, ela vai fazer uma apresentação musical de alguns nomes importantes da música do nosso estado. O nosso programa vai ter matéria sobre isso. O nosso programa vai ter também os quadros Psicologia a seu canto com a psicóloga Silvia Vasconcelos. Nós vamos ter um quadro Cultura Amazônica com viés da literatura com o escritor, poeta e professor Alfredo Garcia. Nós vamos ter o quadro Sindicalismo, Associativismo e Ações Comunitárias com o sindicalista Aguinaldo Barbosa da Silva, diretor do Sindicep. Nós vamos ter também o quadro, na verdade a estreia do quadro Medicina em Foco com o Dr. Roberto Shinkay, que é um ginecologista que vai tratar de assuntos de interesse dos seus pacientes e toda a comunidade. Nós vamos ter Parabólica Amazônica com muita novidade. Não saia daí que nós já estamos no ar. Boa tarde, meus amigos. Me chamo Roberto Shinkay, eu sou médico ginecologista obstetra. Estou agora fazendo parte desse quadro do Panorama Amazônico e então queria chamar a atenção das pacientes que sofrem de um problema muito comum na ginecologia obstetrícia, que é a área onde eu atuo, né? Então, as mulheres que têm os problemas de ovários micropolicísticos, por exemplo, né? O que é que está acontecendo? É um problema que a gente vê bastante no consultório, um problema que a gente se depara devido à obesidade que está ocorrendo muito, né? Então, as mulheres estão comendo demais, principalmente na segunda infância, terceira infância, já na pré-adolescência, já chegam no nosso consultório acima do peso. Então, elas estão chegando num índice de massa corporal já de sobrepeso para cima. E isso vai interferir muito na sua menstruação, né?
Então, a menstruação dessas mulheres que estão acima do peso e que sofrem dos ovários micropolicísticos são as menstruações que falham, né? Ficam, às vezes, 2, 3 meses sem vir, que a gente chama de amenorreias. Então, para esse público, eu queria explicar um pouquinho sobre essa doença. Então, os ovários micropolicísticos, eles se caracterizam do quê? É uma doença que a gente faz um diagnóstico principalmente pelo quadro clínico, né? A paciente que tem essa síndrome, ela vai estar acima do peso, vai estar tendo pelos faciais, né? Que a gente chama de hirsutismo, vai ter algumas manchas no pescoço, na região axilar, né? Que são manchas escuras, que são características da doença, e o quadro principalmente é a falta da menstruação associada ou não a dores pélvicas. Então, essa paciente, ela chega, às vezes, já na fase adulta, com uma queixa muito comum, que é a dificuldade de engravidar. Então, a gente precisa prevenir isso daí. A gente precisa agir aonde? Já quando essa menina já está entrando na fase da pré-adolescência. Ficar de olho no tipo de alimentação. Hoje em dia nós temos uma alimentação muito carregada, né, em carboidratos, muito calórica. Então essas pacientes acabam aumentando muito de peso e isso vai ajudar a piorar o quadro dela. Então essas pacientes que elas estão nesse quadro clínico da síndrome dos ovários policísticos, elas precisam ser tratadas não apenas como se faz hoje em dia, que é o tratamento através dos anticoncepcionais. Por quê? Porque nós vamos tratar apenas a causa. A gente precisa fazer uma investigação melhor, uma investigação hormonal, fazer uma pesquisa de ver como está essa testosterona da paciente, fazer algumas dosagens hormonais, né? Ver como está a glicemia, ver a parte lipídica, do colesterol, triglicerídeo, porque isso tudo é importante. Então, em cima disso, a gente vai ter um apanhado geral da paciente e conseguir fazer um tratamento mais adequado e efetivo. Porque hoje em dia não se admite mais tratar só com anticoncepcional. Isso daí nós vamos estar tratando a consequência dos ovários policísticos. Então, a gente precisa ir mais a fundo no diagnóstico, a gente precisa avaliar o perfil daquela paciente e fazer um tratamento multiprofissional, pedindo um tratamento nutricionista, né, nutricional com uma nutricionista ou um nutrólogo, né, um acompanhamento, na verdade, às vezes encaminhar para o endocrinologista, porque a gente sabe que os ovários micropolicísticos, a síndrome dos ovários policísticos, né, ela já é considerada uma pré-diabetes. Então, a paciente que tem isso, geralmente tem um parente diabético na família, né, e aí pode mais tarde desenvolver a diabetes. E em cima disso, né, chegar aconselhar atividades físicas para perder peso e aí a gente poder fazer um acompanhamento melhor dessa ovulação e aí ela poder engravidar. Então, hoje em dia a gente precisa fazer esse apanhado mais aprofundado das pessoas que sofrem, das mulheres que estão sofrendo dessa síndrome, né? Então, eu solicito, assim, às vezes, que as mulheres procurem se informar, né? Que hoje em dia tem na internet, a gente consegue ter muitas informações, mas que o que fique gravado hoje é que ela precisa aceitar a sua situação e procurar esses profissionais. Para quê? Para poder ela não só ficar usando anticoncepcional, ela precisa fazer uma atividade física para perder peso. E essa perda de peso precisa, às vezes, de um acompanhamento de um professor de educação física, para ela fazer uma atividade, né, com um impacto adequado para a sua estrutura física, e aí poder conseguir ovular normalmente, para poder ter um ciclo menstrual regular, e aí poder conseguir concretizar o sonho de ser mãe, né? Então, em cima disso aí, nós queremos, nesse quadro, dar essa informação para que vocês que estejam sofrendo disso possam procurar um ginecologista da sua confiança, né, para poder fazer o tratamento adequado. A gente tem o nosso consultório na clínica Niquem Med, que fica em Castanhal,
mas temos bons colegas em outras regiões, né, na região metropolitana de Belém, que também possa acompanhar seu caso, tá ok? Então, essa era a nossa mensagem de hoje, no quadro de hoje. Eu agradeço e vocês fiquem com Deus. Muito obrigado. O programa Panorama Amazônico no quadro Qualidade de Vida está aqui agora no Clube da Nutricionista, exatamente com a nossa apresentadora do quadro Qualidade de Vida, a nutricionista Tayana Albuquerque, justamente por um motivo especial. Hoje, aqui no Clube da Nutricionista, é o lançamento de um salgado, o salgado PS Fit, que na verdade é constituído de linhaça, carne e macaxeira. Mas a Tayana Albuquerque vai falar do trabalho desenvolvido pelo Clube da Nutricionista, que está abrindo um espaço também para a música. E agora nós vamos ouvir, para matar a saudade, a opinião daqui da Tayana Albuquerque, apresentadora do quadro Qualidade de Vida, para vocês no Panorama Amazônico. Bem, hoje nós estamos fazendo o lançamento do nosso salgado, é o salgado Pedro Souza Fit, que é um salgado criado em homenagem ao nosso cliente Pedro Souza, que está participando, né, de um programa, de uma competição musical e representando o Pará através da música, e a gente fica muito orgulhoso, e todos nós aqui do clube, toda a equipe, nós ficamos muito felizes em poder ajudar. E hoje é um evento beneficente, né, para ajudar a arrecadar fundos para que o Pedro, que vem de uma família mais humilde, possa ter recursos para poder continuar participando das competições. E nós lançamos então um salgado, que é o salgado Pedro Souza Fit. Ele é composto de macaxeira, recheado com linhaça, vários temperos, muito gostoso. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, quem quiser participar, conhecer a lanchonete, conhecer toda a nossa linha de salgados low carb, as nossas refeições low carb, vocês podem entrar no nosso site, clubedanutricionista.com.br, ou vocês podem visitar a gente aqui no edifício Zion Business, que fica na Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1698, no bairro do Marizal, quase esquina com a Boa Ventura. A lanchonete está aberta de segunda a sexta, de 8 da manhã até 7 da noite, sábado de 8 a meio-dia. Ela está aberta para almoço, para jantar, para fazer o seu lanche saudável. Para você que quer ter uma vida mais saudável, e você também que quer colaborar com a música, que quer ver o Pará se destacando fora do estado, vem conhecer o clube, vem ajudar o Pedro, e a gente espera vocês. E você que acompanha o programa Panorama Amazônico, olha, logo nós vamos voltar com a nossa companheira, amiga, apresentadora Tayana Albuquerque. Mas agora ela está indo para fazer a apresentação do Pedro, e muita novidade ainda vem para você. Não saia daí que o programa vai continuar, viu? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse final de tarde, nessa tarde chuvosa, as pessoas que saíram das suas casas para vir prestigiar o Pedro. Eu sou Tayana Albuquerque, criei aqui esse espaço que é o Clube da Nutricionista, que é uma lanchonete saudável, é um espaço saudável onde a gente cuida da saúde das pessoas, a gente fornece alimentação saudável. E a nossa proposta aqui no Clube da Nutricionista é justamente ajudar o Pedro em toda essa jornada que ele começou a passar recentemente com a entrada, a participação dele no The Voice. Então nós ficamos extremamente felizes, né, de poder ajudar uma criança que é cheia de talento, uma criança que precisa do nosso apoio. A gente sabe que o Pedro, a família dele, ela vem de uma família mais humilde, então não tem tantos recursos financeiros, por exemplo, para estar comprando roupa, para estar fazendo viagens, né, para estar investindo em marketing, em mídia. Então, apesar de que o Pedro ele recebe muita ajuda agora, graças a Deus, mas o Clube da Nutricionista hoje está organizando esse evento, que é um evento beneficente, com o objetivo de não só divulgar o Pedro, fortalecer a torcida do Pedro, né, deixando as pessoas mais conscientes de que torcer significa você ligar a televisão, você assistir, você apoiar de alguma maneira, você votar quando chegar a hora de votar. Então, essa é uma das partes que a gente pode fazer também para ajudar o Pedro.
Quer locomoção com segurança e conforto? Chame a Coperduc. Fones 3226-3300, 3073-5780. Também pelo WhatsApp 98502-0279. Coperduc. Veículos com ar-condicionado. Um serviço de alto nível a seu dispor. Coperduc. Há décadas servindo a população paraense. Programa Panorama Amazônico, quadro Cultura Amazônica, falando hoje com mais um grande nome de expressão na literatura da nossa Amazônia, especialmente da Amazônia paraense. Nosso convidado de hoje é um dos maiores prosadores da nossa região, especialmente aqui no Pará. Ele é detentor, olha só, dos prêmios Samuel Wallace McDowell, da Academia Paraense de Letras, nos 3 últimos anos, nos 3 últimos prêmios, em que o gênero foi o conto. 2010, 2004 anterior, 2013 e agora 2016. José Antônio Neto, cronista, contista, não sei ainda se romancista, e cujo livro vai ser lançado este semestre, chamado Expurgação. Neto, como é ser um autor premiado, na verdade, premiadíssimo? Programa Panorama Amazônico, quadro Cultura Amazônica, quer saber de você. Bem, primeiramente, uma satisfação estar aqui no programa, juntamente com Alfredo Garcia, de quem eu sou fã. Realmente é uma satisfação, como eu falei, e um prazer, porque falar de literatura é sempre um prazer, né? Divulgar a leitura e tudo mais. O prêmio em si, logicamente, que é muito importante, mas o prêmio ele apenas revela para nós que escrevemos como esse prazer de escrever, muitas vezes, se transforma num livro. E realmente é uma satisfação numa região tão desvalorizada de cultura como é a região norte, ter obras premiadas. E a divulgação, infelizmente, não é tão boa, mas a gente está aí com as obras e fazendo com que a literatura chegue o mais próximo possível dos alunos, já que eu sou professor e eu tento fazer isso. Bom, a literatura na Amazônia é algo difícil de conseguir consolidar, né? A vocação do autor existe. O apoio cultural de governos é mínimo, né? Você trabalha com contos e com crônicas, textos ligeiros, de rápido consumo pelo público leitor. Quantos livros e como é lidar com esse público? Olha, o público infanto-juvenil, principalmente, já que eu tenho obras não só de contos, mas também de literatura infanto-juvenil, é realmente o público que eu mais gosto de trabalhar, até porque eu sou professor, e as minhas obras geralmente são uma espécie de experiência que eu faço, né? Antes de colocá-las num concurso ou mandá-las para alguma editora, eu peço que os meus alunos leiam. E eles me ajudam nessa tarefa, já que a linguagem do jovem é diferente, no sentido de que você precisa atraí-los também pela linguagem. E o público infanto-juvenil é sempre rico, porque eles falam, se gostaram ou se não gostaram, eles sempre falam, eles são bem verdadeiros nesse sentido. A criança e o jovem, que a gente sabe que é muito difícil se interessar por literatura, já que as redes sociais estão aí chamando a atenção, quando se interessam, realmente eles são um público que explora bem, pergunta muito. Quando nós visitamos as escolas, nos projetos que os professores, que são nossos parceiros, sempre estão adotando nossos livros, é uma riqueza. A gente fica encantado com as crianças, sabendo que elas leram, que elas gostaram, e também quando não gostam, falam. E isso, para nós, é uma espécie de baú de relíquias, porque nós sempre pegamos essas opiniões e, quando não as transformamos em livros, nós as transformamos em experiências para melhorar na nossa literatura. Agora, como você mesmo falou, Alfredo, vivemos numa região em que a divulgação da cultura dos governos, de um modo geral, realmente é muito difícil. Programas como esse, como o Panorama Amazônico, são raridade. E, pelo seu esforço, né, de entrevistar, de ter essa ideia desse quadro,
realmente os autores paraenses e amazônidas te devem muito nesse sentido e muito à direção do programa. Então, estão de parabéns e muito obrigado por eu estar aqui agora, né? Bom, para encerrar, queria que você falasse do Expurgação, resumindo para o nosso telespectador do que trata o livro, e onde encontrar o José Antônio Neto fora do espaço do Panorama Amazônico, fora do espaço da sala de aula, nas redes sociais. Tá? E convidar, não sei se já tem delimitado qual será o dia do lançamento, mas dissesse para o nosso telespectador que acompanha o Panorama Amazônico onde encontrar os livros de José Antônio Neto e nas redes sociais onde encontrar você como autor. Bem, no caso, primeiramente falando aqui do livro, Expurgação é o 4º livro, né, premiado pela Academia Paraense de Letras no concurso literário Samuel Wallace, e ele é um livro de contos, histórias breves, e que fala um pouco sobre essa expurgação, esse retirar de si, de se livrar de algo bom ou ruim. Então, os contos eles são nessa linha, né, de experiências vividas que são expurgações da nossa alma. De vez em quando nós precisamos tirar esses demônios de nós, né, esses fatos que nos tornam pessoas angustiadas, né, que são verdadeiras angústias na alma. O livro fala muito sobre isso. E no caso das redes sociais, Facebook, Instagram, estou lá como José Antônio Neto, podem procurar. E lá eu divulgo não só as minhas obras, mas também o meu lado como professor, né, que é a minha paixão. E quem quiser adquirir o livro, a data de lançamento ainda não tem, porque a imprensa oficial ainda vai me entregar essas obras, não tem uma data específica, mas assim que tiver a data eu vou colocar lá nas redes sociais. E os livros são comigo mesmo, você pode, quem se interessar, pode entrar em box, provavelmente estarei na feira deste ano, né, fazendo o lançamento no stand da imprensa oficial e em outros stands lá, mas principalmente por meio das redes sociais você pode entrar em contato comigo que nós levamos o livro, estão a um preço bem módico, mesmo para chegar a um público maior, né? E eu, mais uma vez, obrigado pela entrevista, obrigado por esse espaço ao Panorama Amazônico e ao Alfredo Garcia. Muito obrigado. Ok, o quadro Cultura Amazônica volta daqui a pouco dentro do programa Panorama Amazônico. Quadro Cultura Amazônica dentro do programa Panorama Amazônico, voltando com literatura de expressão amazônica, Nicodemos Sena, Choro por Ti, Belterra. Romance, jornalismo, memória, crônica, do que fala este livro de Nicodemos Sena? Um resumo básico, primeiro sobre o autor. Nicodemos Sena é um santareno que há mais de 40 anos vive no estado de São Paulo. Lá ele começou a construir uma sólida carreira literária com premiações pela Academia Brasileira de Letras e outras instituições. Seu primeiro livro, A Espera do Nunca Mais, um romance de cerca de 800 páginas, é muito elogiado pela crítica literária nacional. Em Choro por Ti, Belterra, ele narra o retorno dele com o pai, senhor Bernardino Sena, ao rincões da Amazônia, ao interior da Amazônia, a um local chamado Belterra, próximo de Santarém, onde antes existia um projeto do multimilionário Henry Ford na década de 50. Nesse projeto, Bernardino Sena morava numa cidade com os trabalhadores e trabalhava no projeto, o que seria chamar Fordlândia. Quase 60 anos depois, ele volta a esse local e constata que nada mudou na Amazônia, na vida das pessoas, naqueles locais ermos da Amazônia, e que aqui tudo continua na exploração, na expoliação e na, literalmente, miséria do povo. Bernardino Sena é o personagem do livro, Nicodemos Sena é o autor. O livro é Choro por Ti, Belterra, que você encontra aqui na Livraria Fox, e eu estou recomendando ele dentro do quadro Cultura Amazônica para o programa Panorama Amazônico. Quadro Cultura Amazônica, dentro do programa Panorama Amazônico, voltando a falar de literatura de expressão da Amazônia. Poesia da melhor qualidade, poeta, professor Paulo Nunes e seu mais recente livro, lançado agora em janeiro de 2018, Traço Oco. Quem é o autor? Paulo Nunes é um professor,
um poeta que desde a década de 80 vem construindo uma sólida carreira literária na Amazônia através de livros de literatura em poesia e também em literatura infanto-juvenil. Seu maior sucesso em termos de venda de livro é o livro chamado Banho de Chuva, com sucessivas reedições desde o seu lançamento na década de 80 ainda. Em traço oco, o autor faz uma panorâmica da sua poesia, explorando jogos verbais, novos poemas cuja temática são a cidade de Belém. Temáticas diversas, mas Belém atravessa toda essa exploração de jogos verbais do autor Paulo Nunes. Paulo Nunes, traço oco, livro recomendado do quadro Cultura Amazônica, dentro do programa Panorama Amazônico. Boa tarde, eu sou Aguinaldo Barbosa da Silva, diretor do Sindicep Pará, é o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado do Pará, que fica localizado aqui na Travessa Mauriti, número 2239, no bairro do Marco, em Belém do Pará. Programa Panorama Amazônico, no quadro Sindicalismo, Sociativismos e Ações Comunitárias. Nós temos uma situação hoje no nosso país muito abrangente, que são as questões relacionadas ao judiciário brasileiro, né? Existe hoje no nosso país milhares e milhares de ações judiciais que estão tramitando no judiciário de todo o país, e que há uma reclamação muito grande por parte das pessoas que ingressam com essa ação em função da demora desses processos chegarem ao seu final. Tem processos que se arrastam 10, 15, 20, 25 anos, né, e que não tem uma solução. Acaba que muitas vezes o cidadão morre nesse período aí sem receber aquilo que ele está pleiteando junto à justiça, principalmente na Justiça Federal, né, que eu acho que demora muito mais. Então hoje nós convidamos aqui o nosso assessor jurídico, Dr. Pedro Cavalero, que já trabalha há muitos anos aqui com essas questões judiciais e acompanha toda essa trajetória aí do Poder Judiciário. Inclusive agora parece que houve uma melhora, mas a gente vai conversar um pouco com ele, saber mais um pouco a respeito dessa situação. Doutor Pedro Cavalero, como eu acabei de falar, os processos judiciais se arrastam por 10, 15, 20 anos, né? Os tribunais estão abarrotados de ações judiciais. E tem milhares dessas ações que já são pacificadas, são reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, mas parece que existe assim um protelamento para que essas tenham uma definição. Então, muita gente espera anos e anos para receber uma ação dessa, morre e não consegue receber. E depois que morre os seus familiares, tem um outro problema que o senhor vai nos explicar depois. Então, em linhas gerais, eu gostaria de perguntar para o senhor, por que essas ações demoram tanto, né? Quais os entraves que tem no encaminhamento dessas ações? Por que as questões, por exemplo, os preferenciais ou das pessoas que têm uma certa idade, elas não têm uma celeridade maior, né? Eu gostaria que o senhor nos falasse isso. Obrigado, Aguinaldo, pelo convite. Quero aqui dar uma boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente aí nesse domingo. Realmente é uma situação que aflige a sociedade, eu digo como um todo,
que é a questão do judiciário. Hoje nós temos 3 poderes, conforme a Constituição: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. O Poder Judiciário, entre esses 3 poderes, é o que mais reflete as contradições da sociedade. O que é que eu quero dizer com as contradições? O Poder Judiciário é o que mais recebe os conflitos sociais que vêm da sociedade. Aí nós temos os conflitos de família, aí nós temos os conflitos de trabalho, aí nós temos os conflitos previdenciários, aí nós temos os conflitos civis, penais, enfim, tudo que acontece no seio da sociedade de divergência, de briga, de conflito, se procura o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário, através do Estado, possa julgar e dar a justiça e fazer a justiça para quem no qual errou. Acontece que essa demanda da sociedade para o Poder Judiciário sempre foi uma demanda muito desigual. Como desigual? Vamos dizer assim, durante um mês, quantos processos na Justiça do Trabalho foram dados entrada de forma inicial? Quer dizer, de forma, na inicial, novo, processo novo. O número de processos que chegam cada vez mais, tanto na Justiça Estadual, como nos juizados especiais, como na Justiça Federal e como nos juizados criminais, eles são muito maiores do que o número de servidores existente para processar, organizar e julgar, né? Para isso, seria necessário, primeiro, uma ampliação do Poder Judiciário. Não é reforma de prédios sendo luxuosos. Não é isso. Prédio luxuoso só faz atrapalhar a prestação jurisdicional. O que eu quero dizer é que é necessário que o Poder Judiciário tenha mais servidores, prédios menos luxuosos, mas mais eficientes. Não adianta você ter um prédio de 4, 5 andares com vidro espelhado, como, me desculpo, mas a Procuradoria-Geral da República em Brasília, como o Supremo Tribunal Federal em Brasília, toda aquela pomposidade, que na verdade não é o prédio que vai julgar, e sim são servidores e juízes que vão pegar no processo e fazer a análise das contradições da sociedade. E isso, Aguinaldo, infelizmente, a gente não tem no Brasil. Muito bem, doutor Pedro Cavallero. Isso é um assunto, né, de uma abrangência muito grande e que nós teríamos outras perguntas, mas vamos deixar para uma outra oportunidade, com certeza que nós vamos ter aqui, de esclarecer ao público essa questão. Por exemplo, a questão da necessidade de uma reforma no trâmite, né, dessas ações, para ser mais rápida, né? E o senhor, na outra oportunidade, o senhor vai nos responder sobre essa questão, porque eu acho que é isso que emperra também muito, é a prerrogativa que o governo tem de recorrer quase que indefinidamente de todos os processos, mesmo ele já tendo sido legitimado, tá? Então, caro espectador, vocês continuem aí que tem mais informações. Obrigado. Quer locomoção com segurança e conforto? Chame a Coperduc. Fones 3226-3300, 3073-5780. Também pelo WhatsApp 98502-0279. Coperduc. Veículos com ar-condicionado. Um serviço de alto nível a seu dispor. Coperduc. Há décadas servindo a população paraense.
Olá, minha gente. Estamos na cidade de Moju, a 120 quilômetros da capital paraense. Cidade morena, faceira, que traduz beleza e encantos para este município. Moju, município localizado na região norte do Pará, pertencente ao território da cidadania Baixo Tocantins, com uma extensão territorial de 35.838 km² e uma população estimada de 80 mil habitantes. É um município próspero devido às grandes empresas ali instaladas, como agropecuárias, plantio de extração de óleo de palmas, agrícolas e muitas outras que geram divisas. Mas não é só isso. Moju é berço de muitas pessoas ilustres, como o Dr. João Coelho, que lecionou inglês e francês no Liceu Paraense, foi secretário de Intendência, deputado constituinte, homem de confiança de Antônio Lemos, sendo eleito governador do Pará substituindo Augusto Montenegro. Hoje, seu nome é ostentado no Palácio Municipal de Moju. Antônio Manuel de Miranda, barão de Cairari, foi militar e político, sendo vereador à Câmara Municipal de Moju, deputado provincial, juiz de paz, tenente do 11º Batalhão de Infantaria de Garapé-Miri. José Serapião Ribeiro, padre mojuense que dedicou sua vida sacerdotal inteiramente ao seu município. Na atualidade, Moju tem grandes professores, poetas e escritores, como Tiese Teixeira, Cleison Bastos, Vandilson Ferreira, que é professor, escritor e poeta. Dele vamos assistir a entrevista a seguir. Vamos entrevistar uma pessoa que se preocupa muito com a cultura mojuense, Vandilson Ferreira. Vandilson, você se preocupa bastante com a cultura mojuense? Sim, com certeza. A cultura é muito importante para a história de um povo, né? Sem cultura, o povo perde sua memória, sua história. Então isso é muito importante. E eu tenho feito um trabalho voltado para isso ao longo do tempo aí, né? Preocupado porque como o nosso município é muito rico em historicidade e as coisas vão se perdendo com o tempo, os mais jovens especialmente acabam não sabendo a sua própria história. Além de professor, escritor também, você é poeta. Sim. Você tem muitos poemas feitos aqui do nosso município? Sim, eu escrevi já alguns poemas, né, referência principalmente a parte cultural, a parte das lendas, né, eu sempre gosto de escrever para enfatizar isso. Entre as lendas nós temos também aqui a Cobra Honorato, né? Sim. É aqui próximo da Soledade, que é uma lenda muito antiga, inclusive meus pais falavam muito nessa lenda da Cobra Honorato. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Sim, a lenda da Cobra Honorato era uma lenda essencialmente amazônica, né? Então cada município às vezes traz para si, né, e conta a sua história também da sua própria forma, né? Então a história da Cobra Honorato, segundo os relatos que se dizem, né, dos antigos, deu-se aqui onde hoje é o Lago Maiaú, que é um espaço largo do rio Moju, onde dizem que lá foi travada a última batalha entre as irmãs, né, a Cobra Honorato e a Caninana, que seria sua irmã, né, que lá onde ele matou a outra cobra. Bem, como você é um poeta, e eu sempre vejo os seus trabalhos através da internet, nós vamos querer que você recite um poema aqui do nosso município. É possível? Sim, com certeza. Então, o povo mojuense, bem como o povo amazônico, tem uma relação muito estreita com o rio. Muitas histórias se passam acerca das lendas e histórias que povoam o imaginário popular com o rio, né, que passa em sua extensão. Uma das minhas poesias que eu fiz foi justamente relacionada a isso, ao boto, né, onde o boto faz parte desse grande imaginário do povo que mora às margens dos rios. Numa tarde bem calma, às margens do rio Moju, onde o mururé encalha e o menino se banha nu,
eu ouvi o canto da cigarra ressoando na mata escura, mostrando que a noite chegava, trazendo mais cheia a lua. Nesta noite é bem sabido, para quem mora para estes lados, que a noite é de perigo, do dito boto malhado, que aproveita o clarão da lua e com seu chapéu de folha de aninga, não recebe nenhuma recusa por causa da sua mandinga. Há quem não acredite, outros já afirmam que já viram. O seu perico me disse, eu peguei a espingarda e dei tiro. E nas noites da ribeira, estando ele no cio, namora a moça mais faceira e leva para o fundo do rio. O boto que emprenha as moças, os meninos da pororoca, a cobra grande, o noratinho, todos estes são histórias do Rio das Cobras. Com imagem de Valmir Silva, direção e apresentação Vladimir Silva, de Moju para o programa Panorama Amazônico. O quadro Parabólica Amazônica desta semana começa com um assunto importante. Nós tivemos na última quarta-feira, dia 21, na sede da ABAV, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, ABAV Pará, a partir das 18 horas, uma reunião promovida pelo presidente da ABAV Pará, empresário Joacir Rocha, que teve como destaque a palestra do delegado da alfândega, Dr. Antônio Marcos, que na oportunidade falou a respeito dos direitos dos passageiros, entre outras coisas com relação à saída e entrada de moedas e outros benefícios e outros direitos que são inerentes ao passageiro. Isso tudo faz parte da valorização do agente de viagem, uma iniciativa da ABAV Pará, que, aliás, tem marcado muitos pontos com relação à valorização, com relação às informações, com relação às ações desta entidade, que é parceira da Abrajet Pará e faz parte dessa aliança em defesa do turismo, em prol do desenvolvimento do turismo no nosso estado e na nossa região. Então está de parabéns o presidente da ABAV Pará, Joacir Rocha, e todos aqueles que fazem parte deste grupo que visa melhorar as condições tanto dos agentes de viagem como também dos passageiros que são atendidos pelas empresas de aviação aqui no nosso estado e da nossa região. E o nosso programa chega ao seu encerramento aqui na Praça da República, onde existe o Teatro da Paz, o ícone da cultura paraense, o ícone da cultura amazônica, que teve comemoração pelos seus 140 anos de existência. O nosso programa teve também o quadro Qualidade de Vida com a nutricionista Tayana Albuquerque. Nós tivemos Psicologia ao seu alcance com a psicóloga Silvia Vasconcelos. Nós tivemos também os quadros Cultura Amazônica com o escritor, professor, poeta Alfredo Garcia. Nós tivemos a estreia praticamente do nosso quadro Medicina em Foco com o médico ginecologista Roberto Shincai. Nós tivemos o quadro Sindicalismo, Associativismo e Ações Comunitárias com o diretor do Sindicep Pará, Aguinaldo Barbosa da Silva. Nós tivemos Parabólica Amazônica, enfim, nós tivemos 45 minutos ao seu lado com muitas informações e muita coisa interessante. Nós esperamos que você esteja conosco no próximo domingo aqui na sua TV Grão Pará, canal 14 HD, assim como no canal 513 da ORM Cabo, no 414 da Claro TV, no 314 da Sky TV e no 187 da NET TV, sempre de 15 para as 2, 13h45 até as 14h30. Até lá, se Deus quiser.